Você acha que fraqueza nos braços, dificuldade para caminhar e cansaço constante são normais com a idade? Pois não são. E pensar assim pode estar acelerando sua perda de força sem que você perceba. Essa ideia de que ficar fraco faz parte do envelhecimento é um dos maiores erros que vejo no consultório todos os dias. Pessoas que acreditam estar apenas ficando mais velhas, mas na verdade estão sofrendo de sarcopenia, uma condição silenciosa que rouba músculos, equilíbrio, autonomia e muitas vezes a autoestima. Meu nome é Moises Cohen. Sou médico ortopedista com mais de 30 anos de experiência tratando pessoas acima dos 60 anos. Durante minha carreira, vi pacientes que mal conseguiam sair da cama voltarem a andar sozinhos. Não com remédios caros, nem com cirurgias, mas com comida de verdade, alimentos certos, escolhidos com consciência, usados com constância. Sim, o que você coloca no prato pode mudar completamente a forma como seu corpo envelhece. E foi isso que aprendi ao acompanhar centenas de idosos em busca de mais força, menos dor e mais autonomia. Por isso, hoje quero compartilhar com você os 6 alimentos mais eficazes que uso com meus próprios pacientes para combater a perda muscular, melhorar o equilíbrio e restaurar a vitalidade. São alimentos simples, acessíveis, que talvez já estejam na sua despensa, mas que escondem um potencial pouco explorado. E o mais surpreendente é que o alimento mais poderoso de todos talvez já esteja na sua geladeira, mas você ainda não descobriu como usá-lo da forma certa. Fique comigo até o final. Porque além de revelar quais são esses alimentos, eu vou te mostrar como combinar luz, preparar luz e ativar seus efeitos regenerativos no seu corpo. Vamos direto ao primeiro? Ele pode ser o que está faltando no seu café da manhã e o início da sua recuperação muscular. Agora que você entende o impacto da perda muscular e sabe que ela pode ser combatida com alimentação, vamos conhecer os 6 alimentos que recomendo aos meus pacientes para recuperar força e vitalidade, começando pelo primeiro deles. Alimento número 1. Iogurte natural sem açúcar. Proteína leve e poderosa para reconstruir seus músculos. Entre todos os alimentos que recomendo no consultório, o iogurte natural sem açúcar costuma ser um dos mais subestimados e, ao mesmo tempo, um dos mais eficazes. Simples, barato, fácil de encontrar e incrivelmente funcional para quem precisa recuperar massa muscular depois dos 60. Muita gente associa iogurte a um lanche leve ou algo para o intestino, mas ele vai muito além disso. O iogurte natural, aquele sem sabor artificial, sem frutas adoçadas, sem corantes, é uma fonte de proteína de alta biodisponibilidade. Isso significa que seu corpo consegue absorver e utilizar os aminoácidos rapidamente, exatamente o que os músculos precisam quando estão fragilizados. Mas o segredo está em um aminoácido específico chamado leucina. Ele atua como um interruptor biológico. Quando você consome leucina, o corpo entende que é hora de começar a reconstruir fibras musculares. E sabe o que poucos sabem? Depois dos 60, precisamos de mais leucina para atingir o mesmo efeito que tínhamos antes com menos. Ou seja, a escolha dos alimentos certos se torna ainda mais estratégica. E o iogurte natural é um dos poucos que entrega essa leucina de forma prática, sem exigir suplementos ou receitas complicadas. Além disso, ele traz um bônus essencial: os probióticos. Cuidar da flora intestinal é cuidar da absorção de nutrientes. O intestino saudável absorve melhor o cálcio, o magnésio e as proteínas, tudo o que o músculo precisa. Um estudo da Universidade de Copenhague mostrou que idosos com microbiota equilibrada têm até 30% mais eficiência na síntese de proteína muscular. E o que alimenta essa microbiota? Exatamente, o iogurte natural. Recomendo consumir no café da manhã ou à noite. Se o sabor azedo incomodar, uma pitada de canela ou algumas gotas de limão ajudam a suavizar sem perder o efeito. É um alimento simples, mas cada colherada pode ser um passo na reconstrução da sua força. Alimento número 2. Aveia cozida com chia. Energia estável e proteção contra o desgaste muscular. Se tem um erro comum que vejo entre meus pacientes idosos,
é começar o dia com um café da manhã pobre em nutrientes e rico em açúcar. Pães brancos, biscoitos, café com muito açúcar, esses alimentos até parecem leves, mas na verdade desequilibram completamente a energia do corpo e, pior, aceleram a perda muscular. A musculatura precisa de combustível certo logo nas primeiras horas do dia. É por isso que uma das combinações mais poderosas e simples que costumo indicar é aveia cozida com sementes de chia. A aveia, quando bem cozida, libera carboidratos complexos de absorção lenta. Isso significa que ela fornece energia constante, sem picos e quedas de glicose. Esse detalhe é crucial, porque quando o corpo fica sem energia suficiente, ele começa a usar o próprio músculo como fonte, e isso agrava ainda mais a sarcopenia. Além disso, a aveia é rica em uma fibra chamada beta-glucana, que ajuda a regular os níveis de insulina e cria um ambiente metabólico ideal para a construção muscular. Agora, quando você acrescenta uma colher de sementes de chia hidratadas, o efeito se multiplica. A chia é uma fonte vegetal de ômega 3, cálcio, ferro e proteína de alta qualidade. E mais, ao entrar em contato com a água, ela forma um gel natural que melhora a digestão, protege a mucosa intestinal e ajuda o corpo a absorver melhor os nutrientes presentes na aveia. Um artigo publicado na revista Nutrition Research Reviews mostrou que essa combinação beta-glucanas com ômega 3 melhora a resistência muscular e reduz marcadores inflamatórios em pessoas acima dos 60 anos. A preparação é simples. 3 colheres de sopa de aveia cozida em água ou leite vegetal e, ao final, uma colher de chia previamente hidratada. Pode ser consumido no café da manhã, como jantar leve ou até como lanche intermediário. Não é apenas uma refeição saborosa, é uma forma prática de proteger sua massa muscular todos os dias, começando pela primeira colher. Alimento número 3. Lentilhas com cúrcuma. Regeneração muscular com sabor e anti-inflamação natural. Quando atendo pacientes com perda muscular acentuada, uma das queixas mais comuns é a rigidez nos movimentos e dores constantes, especialmente nas articulações. Muitos acham que é apenas desgaste natural da idade, mas em muitos casos, o verdadeiro vilão é a inflamação crônica silenciosa, persistente e profundamente ligada à perda de massa muscular. E foi justamente pensando nisso que comecei a incluir nas orientações alimentares um prato tradicional, simples, mas extremamente poderoso: lentilhas guisadas com cúrcuma. As lentilhas são uma fonte excelente de proteína vegetal, com quase 18 gramas por xícara cozida. Além disso, oferecem ferro, zinco, magnésio e ácido fólico, nutrientes fundamentais para a regeneração muscular e a produção de energia. Mas o segredo real está na combinação com a cúrcuma, uma especiaria milenar com alto poder anti-inflamatório. A curcumina, seu principal composto ativo, age como um verdadeiro calmante para os tecidos inflamados, ajudando não só a aliviar dores, mas também a permitir que o músculo se recupere melhor após o esforço. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Cambridge mostrou que adultos mais velhos que incluíam leguminosas como lentilhas e temperos anti-inflamatórios como a cúrcuma em sua dieta apresentaram melhorias significativas na massa e na função muscular em apenas 12 semanas. A chave está na forma de preparo. Lentilhas bem cozidas, de preferência em fogo baixo, junto com alho, cebola e cúrcuma. E para ativar ainda mais os efeitos da curcumina, sempre recomendo adicionar uma pitada de pimenta do reino no final do preparo. Ela aumenta em até 2000% a absorção do princípio ativo da cúrcuma. Além de nutritivo, esse prato é extremamente versátil. Pode ser consumido como sopa, guisado, ou até como base para hambúrgueres vegetais. É uma refeição reconfortante, rica em fibras que melhoram a digestão e com baixo teor de sódio, ideal para quem também precisa cuidar da pressão arterial. E o melhor de tudo, é um dos alimentos mais baratos e fáceis de encontrar na maioria dos mercados da América Latina. Se você procura algo que alimente, fortaleça e acalme o corpo ao mesmo tempo, esse prato pode se tornar seu novo favorito. Alimento número 4. Sementes de cânhamo.
proteína vegetal completa, que fortalece e energiza. Pouca gente conhece, e menos ainda consome, mas as sementes de cânhamo são, sem dúvida, um dos alimentos mais completos que existem para quem precisa fortalecer os músculos de forma natural. Quando falo delas aos meus pacientes, muitos se assustam com o nome e confundem com a planta da maconha. Mas é importante esclarecer: o cânhamo industrial não tem efeito psicoativo algum. Ele é seguro, legal e utilizado há séculos na alimentação em várias culturas. O que torna essas sementes tão especiais? A resposta começa na proteína. Ao contrário da maioria das fontes vegetais, o cânhamo oferece uma proteína completa, ou seja, contém todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa para construir e manter massa muscular. E isso faz uma enorme diferença para o idoso, que já tem o metabolismo mais lento e uma resposta muscular mais exigente. Cada colher dessas sementes representa uma injeção direta de matéria-prima para regenerar o tecido muscular sem precisar recorrer a suplementos sintéticos. Além disso, o cânhamo é riquíssimo em ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, em proporção ideal. Essas gorduras boas são fundamentais para reduzir inflamações, melhorar a circulação e ajudar o músculo a receber melhor os nutrientes. Já tive pacientes que, mesmo com boa alimentação, sentiam-se fracos e fatigados, e muitas vezes o problema não era o que comiam, mas sim o que o corpo não estava conseguindo absorver. O cânhamo entra como facilitador, junto com minerais como magnésio, ferro, zinco e fósforo, que atuam diretamente na contração muscular e na produção de energia. Uma dica que dou sempre é deixar as sementes de molho na água por algumas horas antes de consumir. Isso ativa seus nutrientes e melhora ainda mais a digestão. Você pode adicionar-las ao iogurte natural, misturar-las em vitaminas, polvilhar-las sobre frutas ou até sobre arroz integral. Não tem sabor forte, não causam desconforto e são incrivelmente fáceis de incorporar no dia a dia. Um estudo publicado na revista Nutrition and Metabolism concluiu que idosos que consomem proteínas vegetais completas, como as do cânhamo, mantêm melhor sua força e apresentam menos episódios de fadiga muscular. Um alimento simples, discreto e potente, exatamente como um bom aliado deve ser. Alimento número 5. Gelatina natural com colágeno e limão. Recuperação muscular, articular e da pele, em uma só colher. Entre os alimentos que indico com frequência, a gelatina natural com colágeno e limão ocupa um lugar especial. É simples, leve, agradável ao paladar e, o mais importante, funciona. Muitos pacientes chegam ao consultório reclamando que sentem as pernas moles, os braços flácidos, a pele mais fina e as articulações mais doloridas. A explicação para tudo isso, na maioria das vezes, está na queda drástica da produção de colágeno a partir dos 60 anos. O corpo simplesmente deixa de fabricar esse componente essencial com a mesma eficiência, e os efeitos aparecem por fora e por dentro. A gelatina natural, feita com colágeno hidrolisado sem sabor, fornece glicina, prolina e outros aminoácidos que são os tijolos da reconstrução dos tecidos conectivos. Não se trata apenas de estética ou firmeza da pele. O colágeno é vital para manter a integridade dos tendões, a resistência dos músculos e a flexibilidade das articulações. E quando combinamos com suco de limão fresco, o efeito é potencializado. A vitamina C do limão atua como cofator essencial na síntese de colágeno, funcionando como um gatilho bioquímico que ativa esse processo dentro do corpo. Um estudo publicado no Journal of Clinical Nutrition mostrou que adultos mais velhos que consumiram colágeno hidrolisado junto com vitamina C apresentaram melhorias visíveis na firmeza muscular, na elasticidade da pele e na mobilidade articular em apenas 12 semanas. Por isso, sempre recomendo esse alimento como parte das refeições leves, especialmente antes de dormir, quando o corpo entra em modo de reparação. A receita é simples. Dissolva uma colher de sopa de colágeno sem sabor em meia xícara de água quente. Acrescente o suco de meio limão. Complete com mais água até formar uma xícara e leve à geladeira. Depois de algumas horas,
você terá uma gelatina leve, funcional e restauradora. Se não tiver colágeno em pó, também é possível preparar com gelatina sem sabor e suco de frutas cítricas. Não é tão rica quanto a versão com suplemento, mas ainda assim traz benefícios. Esse pequeno ritual noturno pode se tornar um aliado poderoso, não apenas pela recuperação muscular, mas também pela melhora no sono, na hidratação e no bem-estar geral. Um alimento que cuida por dentro, enquanto você descansa. Alimento número 6. Fígado de frango ou de boi. A fonte mais rica para restaurar sua força e energia. Poucos alimentos provocam tantas reações quanto o fígado. Alguns adoram, outros torcem o nariz só de ouvir o nome. Mas o que a maioria não sabe é que esse alimento, tão tradicional e tão esquecido, é uma das armas mais potentes que temos contra a perda de massa muscular, especialmente depois dos 60. E eu falo isso não apenas como médico, mas como alguém que já viu dezenas de pacientes recuperarem sua força e disposição depois de incluir o fígado na alimentação semanal. O segredo está na sua composição nutricional. O fígado é uma das fontes naturais mais concentradas de vitamina B12, ferro M, zinco, vitamina A, colina e proteína completa. Esses nutrientes não apenas ajudam na formação de novos tecidos musculares, mas também atuam na produção de energia, no bom funcionamento do sistema nervoso e na prevenção de sintomas como cãibras, fadiga constante e sensação de fraqueza. Em apenas 100 gramas de fígado cozido, você já consegue suprir a totalidade das suas necessidades diárias de B12, algo crucial para manter a vitalidade em qualquer idade. Muitos idosos chegam ao consultório relatando sintomas difusos: cansaço sem explicação, perda de equilíbrio, desânimo. Em diversos casos, a deficiência de B12 ou de ferro é a raiz do problema, e o fígado, por ser altamente biodisponível, entrega esses nutrientes de forma rápida e eficaz. Um estudo da Universidade de TFS, nos Estados Unidos, revelou que idosos com bons níveis de B12 e colina apresentam maior massa muscular, melhor coordenação motora e menos risco de quedas e fraturas. É claro que a forma de preparo faz toda a diferença. Sempre recomendo que o fígado seja cozido em fogo baixo, com alho, cebola, um pouco de cúrcuma e algumas gotas de limão, para suavizar o sabor e melhorar a digestão. Se o gosto for um obstáculo, pode-se misturar em arroz integral, purê ou legumes salteados. E para quem se preocupa com o colesterol, a ciência já demonstrou que o colesterol presente no fígado não afeta negativamente a maioria das pessoas saudáveis. Comer uma porção por semana já é suficiente para obter os benefícios. Um alimento humilde, acessível e incrivelmente nutritivo que pode fazer a diferença entre um corpo enfraquecido e um corpo pronto para viver com mais energia. Agora que você conhece os 6 alimentos que indico pessoalmente aos meus pacientes, talvez esteja se perguntando: como colocar tudo isso em prática sem complicação? A resposta é mais simples do que parece. Não se trata de mudar toda a sua alimentação de uma vez, nem de seguir dietas restritivas. Trata-se de fazer pequenas escolhas conscientes, que, somadas ao longo da semana, transformam sua saúde de dentro para fora. Você pode começar incluindo o iogurte natural no café da manhã, talvez com uma colher de sementes de cânhamo, ou trocar o pão branco por um mingau de aveia com chia, que além de delicioso, alimenta seus músculos com energia estável. No almoço, que tal substituir um prato repetitivo por lentilhas bem temperadas com cúrcuma e pimenta do reino? Se for dia de coragem, adicione uma porção de fígado preparado com alho, cebola e limão. E à noite, feche o dia com uma gelatina leve feita com colágeno e suco de limão, uma forma deliciosa de se cuidar até enquanto dorme. Não é preciso perfeição, é preciso constância. Meu conselho como médico é: comece com o que é possível. Escolha 3 ou 4 desses alimentos para incluir na sua rotina semanal. Varie, combine, experimente. Cozinhar uma boa quantidade de lentilhas e congelar em porções, por exemplo, já facilita a semana inteira. Deixar a chia hidratando na geladeira para ter sempre à mão.
Usar o cânhamo como tempero final no arroz, sem esforço. Essas pequenas mudanças criam um terreno fértil para que seu corpo volte a responder com força, equilíbrio e vitalidade. Eu já acompanhei pacientes que chegaram frágeis e desanimados, e meses depois estavam caminhando com firmeza, com outra postura, outro olhar. Isso não é milagre, é bioquímica do corpo funcionando a favor da vida. Se você chegou até aqui, isso mostra que está pronto para cuidar de si com mais consciência. E eu te convido a dar o próximo passo. Comente aqui embaixo qual desses 6 alimentos você já consome e qual pretende começar esta semana. Compartilhe esse conteúdo com um familiar que também esteja sentindo os efeitos da idade e precisa de um incentivo. E se quiser continuar aprendendo a fortalecer seu corpo de forma natural, inscreva-se no canal. Tem muito mais por vir. Seu prato pode ser o seu melhor tratamento. E o seu corpo, a melhor prova de que envelhecer com saúde ainda é possível.